um dado fundamental para a felicidade, para você ser feliz, é você estar fazendo um trabalho que você goste. Ou estar num trabalho que você goste, né? As profissões ligadas a qualquer modalidade de arte, pintura, teatro, cinema, e mesmo não sendo arte, mas sendo uma coisa derivada de manifestação artística, como a televisão, por exemplo, elas dão uma literatura, então, fundamentalmente, elas dão essa felicidade de você estar realizando uma coisa que, além de você gostar, você atinge muitas pessoas, né? Eu não posso negar que sinto uma grande alegria ao saber que uma novela minha faz sucesso e agrada e comove 50, 60, 70 milhões de pessoas só no meu país. Existe muito folclore a respeito de que o público manda na novela, de que as pesquisas ditam coisas que não se pode fugir. É um pouco de folclore nisso tudo. Evidentemente que o novelista tem que estar muito sintonizado com a vontade popular, com o que o público gosta de ver na televisão, porque a novela é um produto feito para dar certo, ela não pode dar errado. Quando ela dá errado, é um desastre absoluto. Para você ter uma ideia, ela é responsável, isso não é segredo nenhum, ela é responsável talvez por 60%, 65% do faturamento da empresa, as novelas. Isso significa que a empresa vive muito do produto novela, então ela não pode dar errado. Claro que as pesquisas são muito importantes para nós que escrevemos novela. Tal personagem ninguém gosta, está sendo muito chato, tal personagem é o melhor e está com pouca coisa, é melhor aumentar. A gente recebe esse retorno. Não somos obrigados a seguir, mas há um bom senso que nos recomenda seguir e agradar o público. Quanto à opinião do Scott Fitzgerald, eu acho que é mais ou menos isso, quer dizer, você tem que ter uma sinopse, um ponto de partida, mas isso não quer dizer que você vai segui-lo integralmente. Você tem uma sinopse para que a qualquer momento você possa valer-se dela para te socorrer. Então, no fundo, você quer contar a história, por exemplo, a minha última novela que foi Por Amor. Você quer contar a história de uma mãe que vai para a maternidade junto com a filha e as duas têm o filho no mesmo momento e o filho da filha dela morre e ela troca o bebê e fica com a criança morta e dá a criança viva num gesto desmedido e absurdo de amor materno. Essa é a história. Agora, eu fiquei 193 capítulos falando sobre isso, então é claro que tem. A qualquer momento eu sabia que essa era a minha história, mas eu desenvolvi mais de 40 histórias paralelas. Então é muito importante que você tenha um fio, o tal personagem que você corre atrás, digamos, mas você tem que ter um monte de coisas, de recursos para te auxiliarem na hora do aperto, né? Porque a novela tem grandes momentos de aperto, né? Em termos de audiência, e mesmo em relação ao autor e atores, tem alguns percalços, né? Mas acho que o Scott Fitzgerald não está muito errado, não. O Bernard Shaw dizia uma coisa melhor, que é fácil escrever, é da esquerda para a direita. Eu me casei a primeira vez com 18 anos, eu tive meu primeiro filho com 19 anos, e a minha mulher tinha 17. E então, com minha primeira mulher, eu tive 2 filhos, um com 19 anos e outro eu tinha menos de 21. Então, eu tive 2 filhos muito seguidos. Depois, me casei a segunda vez e tive uma outra filha com 35. Me casei uma terceira vez, tive uma outra filha quando eu tinha
50 e agora tive o Pedro com quase 60. E sempre tive uma extraordinária boa relação com as minhas ex-mulheres e com os parentes das minhas ex-mulheres, né? Com as minhas sogras todas, e sogros e sobrinhos de todos os lados. Então sempre tive uma vida familiar muito intensa. Os aniversários são muito importantes, os casamentos são importantes. O Natal é fundamental na minha família. As festas todas, a Páscoa. Isso fez então com que... Isso me parece a maior influência no meu trabalho. O meu trabalho todo na televisão, e mesmo na poesia, porque eu faço poesia, até publiquei 2 livros de poesia. Mesmo na minha poesia, ou no que eu escrevo, seja lá em que gênero for, reflete-se sempre um clima familiar, o que não significa um clima feliz familiar, mas sempre é uma coisa em família. Não é? Sempre a família é muito importante no meu trabalho, as relações familiares. A novela que eu estou pensando em escrever, a próxima, toda ela é centrada também em cima de 2 famílias e tal. Eu, por exemplo, nunca fiz comédia. Eu faço coisas que têm humor, mas comédia eu nunca fiz, porque eu não sei fazer comédia, não gosto de fazer, entende? Eu prefiro a comédia, até uma comédia romântica assim a gente faz, né? Mas eu prefiro uma coisa mais romântica, um pouco lírica tal, ou de um realismo poético, eu diria assim, né? Porque as minhas novelas são realistas, mas tem uma definição do Eça de Queiroz que me agrada muito, que ele fala que sobre a nudez crua da verdade, coloca-se um manto de fantasia, né? Então isso me parece que é a definição que eu gosto mais também para esse tipo de trabalho que eu faço em novela, não me comparando de jeito nenhum com essa de Queiroz, ele se referia a isso de uma maneira geral. Então, quer dizer, é real, isto aqui é real, mas a gente passa uma tinta de fantasia também aqui, né? Para que a coisa seja até suportável, porque às vezes o realismo exacerbado em novela agride muito o público fica um pouco incomodado. Eu não sei se é o mais difícil, mas eu posso te garantir que é o mais rentável. E o que eu faria na televisão? Não faria mais nada, né? Todo autor de novela confessa que gostaria de escrever seriados, minisséries, porque é muito mais, menos massacrante, na verdade. Eu gosto de escrever novela, eu gosto de escrever uma história longa e conviver com aqueles personagens um ano. Eu gosto. Agora, é uma estiva, é uma coisa muito, muito pesada. Realmente você fica divorciado do mundo. Você não vai... Eu costumo dizer que quem escreve novela não vai em enterro de mãe. Quer dizer, não tem condições de ir. Não tem condições de sair de perto do computador e durante muitos anos máquina de escrever. Agora, não sei se não é o máximo, mas não há o que fazer mais na televisão. Por exemplo, eu não gostaria mais de voltar a fazer programas musicais. Programas de humor eu não gostaria mais de voltar a fazer. Mas, embora eu goste de escrever novela, eu acho que escrever essas microséries que a Globo lançou agora com o Alto da Compadecida e com outro que vem aí, você escrever 4 episódios em vez de 193, ou como outras novelas minhas, eu fiz novela de 210 capítulos. São 8, 10 mil laudas que eu escrevo. É muita coisa, é muito pesado mesmo. São vários Don Quixotes, né? É uma metade da obra do Balzac. Então né? É fogo, né? Mas eu gosto de fazer, eu não reclamo muito, não. Nós somos muito beneficiados por férias longas, né? A gente escreve uma novela, entre você fazer a sinopse, preparar os primeiros episódios e terminar a novela, você gasta aí 1 ano. E depois você descansa 2, às vezes 3. Eu fiz uma novela para a Globo em 91, depois fiz outra em 95, depois fiz outra, aí já foi mais próximo, porque eu fiz a outra em 97, só 2 anos depois.
Mas às vezes eu fico 2, 3 anos ganhando o meu bom salário, sem trabalhar. Posso me dedicar a tantas coisas, a fazer poesia, a viajar, a fazer teatro, a fazer um roteiro de cinema. Então ela é também gratificante desse ponto de vista, né? É um bom emprego também. Recebi uma carta de uma senhora que dizia, nunca vou esquecer disso. Eu só não falo o nome dela porque ela pode estar viva, desejo que ela esteja viva. Uma senhora já de uns 60 anos, deve ter mais de 80 hoje, portanto, que tinha pensado em suicidar-se, porque os filhos casaram, foram morar longe, tem filhos, ela tinha netos, 60 e poucos anos ela tinha, e não a visitavam. Ela tinha ficado viúva e ela ficava sozinha, morava na Tijuca. E ela morava sozinha e chegou a pensar em suicidar-se, inclusive. E começou a ver a novela, quando entrou Baila Comigo. E começou a se interessar pela novela, Aí me escreveu uma carta contando esse fato. Aí eu respondi, excepcionalmente eu respondi essa carta. Depois, no Natal, ele mandou um livro da biblioteca dela, tinha o nome dela e do marido. E durante muito tempo ainda escreveu para mim. Depois ela mudou-se para Porto Alegre. Ainda de Porto Alegre ela escreveu algumas cartas para mim, depois nunca mais nos comunicamos. Mas ela diz que aqueles personagens da novela passaram a ser a família dela, que não a visitava mais, que não existia mais, que os filhos eram um pouco ingratos com ela. E uma filha casou-se e mudou não sei para que estado. Os netos achavam ela meio chata, e porque ela era meio ranzinza e eles eram jovens. Ela ficou isolada. Tinha um vizinho, uma coisa assim. Então acontece isso que você falou. A novela, de repente, aqueles personagens passaram a ser a companhia dela, a família dela, né? Acredito. Não só acredito em Deus, eu sou católico apostólico romano e é seminarista. Acredito totalmente, sou uma pessoa de grande fé. Eu não descarto nada na medida em que eu tenho um grande respeito pelas pessoas que creem nas coisas, porque quero que tenham por mim. Mas eu sigo os preceitos da Igreja Católica, portanto eu não acredito em reencarnação. Começo todo da televisão, até os 5, 6, 7 primeiros anos da televisão, talvez até os 10 primeiros anos da televisão, foram todos em cima de literatura. Eu me lembro que a TV Record fez o Dr. Zhivago, do Boris Pasternak, em 30 capítulos, no ano em que saiu o livro. A TV Record fez. Passava-se na Rússia, todo adaptado, e fez no ano que saiu o livro, ou no ano seguinte, mas enfim, o livro foi um grande sucesso e ela fez na televisão em capítulos. Toda a obra do Érico Veríssimo já foi feita na televisão. Eu fiz Yaya Garcia, Helena, Senhora, eu fiz em 51 na televisão, com a Bibi Ferreira fazendo o papel. E o TV de Vanguarda em São Paulo, que era feito pelo Walter Jorge Durst e o Cassiano Gabos Mendes, só obras literárias. Eu adaptei para o Grande Teatro Tupi, e escrevi e adaptei para o Grande Teatro Tupi do Sérgio Brito, aqui do Rio. Isso foi em 55, 56, 57, 58. Eu adaptei mais de 100 romances para o Sérgio Brito.
e elenco. Sérgio Fernanda Montenegro, Natália Timberg, tudo. E eu fiz 4 ou 5 Balzacs, fiz 3 ou 4 Dostoiévski, fiz muito Machado de Assis, Alencar, e fiz mais muitos escritores, mais de 100, com grande sucesso. Esses mesmos textos, ou outros, eu escrevi para o Teleteatro Cacilda Becker, escrevi para uma televisão em Belo Horizonte, em Itacolomi. Isso eram só obras literárias. O formato mesmo de histórias originais e o formato de televisão é de a novela mesmo, tal como ela é hoje, começou em 1963, 62, com uma novela da TV Excelsior trazida da Argentina ou de Cuba, uma coisa assim. Eu costumo dizer que eu sou um homem feliz, mas eu não sou alegre. Sabe, eu tenho uma felicidade meio sem alegria. Eu sorrio muito pouco, eu rio muito pouco. Mas eu me sinto uma pessoa feliz. Me considero uma pessoa muito... com muita sorte, né? De ter pessoas queridas à minha volta e ter bons filhos e bons amigos. Sou feliz, acho que nessa medida. Quando eu disse para você que sou muito feliz, até em razão das outras pessoas, é que talvez eu não seja mesmo muito feliz comigo mesmo. Eu sou muito feliz com as pessoas a quem eu amo e que estão muito próximas de mim, como mulher, filhos, irmãos, etc. Meus pais, que morreram há pouco tempo e tal. Então, eu sou muito uma pessoa que se preocupa muito com essas relações e se inquieta muito com o destino dessas pessoas. Eu sou muito preocupado com o futuro dos filhos, sabe? Eu tenho 3 netos também, 2 netas grandes, uma de 20 anos e uma de 18, e um neto de 2 para 3. Então, eu me preocupo muito com essas pessoas todas. Então, eu sou uma pessoa mais preocupada com os outros do que comigo mesmo. Eu tenho um projeto que eu tenho insistido com frequência para que a TV Globo se decida a fazer. E tenho alguns sinais de que talvez eu venha a fazer. E até uma coisa que eu já fiz. Eu acho que o caminho melhor para a novela, e o que eu gostaria de fazer, é realmente fazer grandes histórias de literatura brasileira na televisão. Eu acho que perde-se muito tempo fazendo novelas calhordas, bobas, idiotas. E se poderia fazer, por exemplo, eu sugeri à TV Globo de pegar os 4 romances do Aloysio Azevedo, por exemplo, O Cortiço, Casa de Pensão, O Mulato e O Coruja, enfeixá-los numa novela. E fazer uma novela de 200 capítulos, 250 capítulos. Eu gostaria de comandar um grupo fazendo isso, né? Como eu fiz em 91 com as histórias do Aníbal Machado. Eu peguei 12 histórias do Aníbal Machado e fiz uma novela chamada Felicidade. Quer dizer, eu peguei todos os personagens dessas 12 histórias e coloquei todos se conhecendo e se encontrando no mesmo bairro, que foi o bairro do Peixoto, que eu escolhi para fazer. Sugeri fazer como novela, eu quero fazer. Pegar Senhora do José de Alencar como espinha dorsal e agregar a Senhora, a Viuvinha, 5 minutos, Diva, Encarnação, são outras histórias do José de Alencar, e fazer um novelão com as histórias do José de Alencar. A mesma coisa com Machado de Assis, a mesma coisa com Lima Barreto. E também agora sugeri, talvez até a gente faça o ano que vem, é uma novela, entreguei uma sinopse para a Globo, chamada Caminhos Cruzados, em que eu pego o romance Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol, Clarissa e mais um outro que eu não lembro agora, do Érico Veríssimo, e faço uma novela com esses 4 romances do Érico Veríssimo. Então, esse é um projeto que eu gostaria de fazer, e gostaria de fazer na televisão. Em vez de ficar todo mundo aí quebrando a cabeça, inventando história e incumpridando história, pegar coisas fantásticas da literatura brasileira e transformar em novela, né? E sem preconceito nenhum,
São ótimas histórias. José de Alencar, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, são novelistas fantásticos. E isso podia se abrir até, mais tarde, para coisas estrangeiras. Por que não? Por que você não faz uma bela novela do Crime e Castigo? Ou por que você não faz uma excelente novela, por exemplo, do Bellamy, do Maupassant, que é uma história ótima, que se passa numa redação do jornal e tal. Ou Madame Bovary, do Flaubert. Quer dizer, eu acho que você tem condições de melhorar o nível até da teledramaturgia, levando essa gente para a televisão. É uma maneira ótima. A novela é fantástica. Você sabe que quando eu fiz Baila Comigo, eu ganhei um prêmio que me honrou muito. Talvez todos os prêmios que eu recebi na minha vida foi o que mais tenha me honrado, que foi da Associação dos Editores de Livros do Brasil. Me deram esse prêmio. Por quê? Porque durante a novela Baila Comigo, saiu o livro Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. E eu botei um personagem, que eu não me lembro qual era, lendo esse livro na novela. E apareceu várias vezes na novela. Esgotou. Vendeu tudo. Eles me deram... E o Tony Ramos fazia um dos gêmeos na novela, que tinha vindo de Portugal. E ele gostava muito de uma menina que no papel era feita pela Lídia Bronze. E ele dizia poemas do Fernando Pessoa para ela. Isso fez com que houvesse uma corrida nas livrarias perguntando de poemas do Fernando Pessoa. E vendia Fernando Pessoa, vendia Memórias de Adriano, vendia tudo isso. É uma maneira extraordinária de você veicular cultura, informação, sem ficar TV educativa, sem ficar uma coisa imposta. Olha, eu vou te educar. Ninguém gosta de ser educado. Eu ajudo a vender carro, liquidificador, máquina de lavar. É natural que se venda literatura. Então, eu acho que se você fizesse, além desse merchandising cultural, se você fizesse o Machado de Assis, numa novela das 6, por exemplo, das 7, das 8, o José de Alencar, você venderia muito livro do Machado de Assis, tenho certeza que sim. Agora mesmo, com a Chiquinha Gonzaga, esgotou uma edição do livro da Chiquinha Gonzaga. Quer dizer, a pessoa viu a vida da Chiquinha Gonzaga e vai ler agora. Você vê que coisa maravilhosa, está vendendo livro. E eu acho que a televisão devia ter mais esse papel, que não tem.